Graça e paz, abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Meu nome é Maria, vamos a mais uma palavra, não é abençoada? Eu amo fazer esse trabalho, amo abençoado. Então vamos lá, dá um like aí, dá um joinha, amém, abençoado, para o YouTube entender que vocês estão gostando, que vocês estão aprendendo, enfim, para o canal deslanchar. É bom isso daí para nós mesmos, amém, abençoado? Conhecimento é sempre bom. Não seja um crente vazio, abençoado da palavra. Se você entrou aqui, é porque você está interessado na palavra de Deus. Eu sempre costumo fazer evangelismo e costumo dizer pro pessoal que eu encontro nas ruas, não é? Não viva na terra sem saber da palavra de Deus, principalmente o evangelho da graça de Deus, aquilo que Cristo fez. Amém, abençoado? Hoje eu trouxe uma lição muito maravilhosa para nós, abençoado, mas muito maravilhosa, e meu coração arde de falar do evangelho, de saber, eu não sou mais vazia, eu entendo da palavra de Deus, eu estou muito longe, abençoado, daquilo que eu estou ensinando, mas muito longe mesmo. Mas Deus me concedeu ser evangelista, amém, abençoado? Deus me concedeu essa graça de ser evangelista, de anunciar a palavra de Deus. Então, eis-me aqui, amém, abençoado? Então, a gente vai crescendo em graça. Vou dizer mais uma vez, Deus me concedeu esta graça de ser evangelista na sua igreja, pois nós fomos transportados para a igreja de Cristo, como diz a palavra do Senhor. Amém? Estamos em uma igreja em graça, abençoados. E aí eu costumo dizer no evangelismo que eu faço, não é? Com os eleitos aí, que eu pego na rua, alguém que a gente vem conversando num ponto de ônibus, dentro do ônibus, aqui, acolá, a gente sempre está conversando com alguém. Essa semana eu encontrei uma mulher aí, entre muitas coisas que ela me falou, eu gravei algo na minha mente que ela me falou e por isso eu estou aqui. E há muito tempo eu já venho olhando alguns garotos, e os garotos, os jovens, alguns jovens têm o cabelinho assim compridinho, não é? Homem. Garoto de 15, 16, 17, 18 anos gosta de ter o cabelinho comprido. Hoje a moda é ter tranças, né, no cabelo, tranças no cabelinho, eles fazem, e eu acho isso legal. E aí essa mulher, ela me disse, conversa vai, conversa vem, e ela me disse, eu levar meus filhos, meu filho gosta de estar com trança no cabelo e tem igreja que não permite essas coisas, né? E aí, abençoado, Jesus, ele tem uma frase, ele tem uma frase assim: quem não ajunta, espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Essas igrejas da lei, que estão debaixo da lei, essas igrejas espalham os filhos de Deus. Espalham. O que é que uma pessoa, ela vai na igreja para ouvir uma palavra e chega lá, vai ouvir o pregador dizer, até então você, quando era do mundo, ó só, quando você era do mundo, então você fazia uma tatuagem, você botava trança no cabelo, você pintava sua unha, você cortava o seu cabelo, você usava um batom, agora não pode mais. E eles proíbem os filhos de Deus, como um dia proibiu você, abençoado. Ou você é pastor aí na sua igreja, você faz essas proibições. Tá errado. Não tá certo. E vocês vão ver hoje que explicação que o Espírito Santo vai nos dar. Porque eu não estou à toa aqui, abençoado. Eu estou aqui quase chorando. Por quê? Porque receber a graça é fantástico. Receber a graça é abrir a mente. Hoje vocês vão abrir a mente de vocês. Vou repetir. Vocês vão abrir a mente de vocês. E os que forem entrando aqui,
vão ficando ligeiros com essas igrejas da lei. Por isso nós temos um louvor, porque a lei de Moisés é pesada demais. A lei de Moisés é pesada demais, abençoado. São 600 e tantos mandamentos. Por isso que Cristo veio, morreu, ressuscitou, aboliu a lei em sua carne. O término da lei, abençoado, foi em Cristo. Romanos 10, verso 4. Vamos conferir. Meu assunto está aqui em Timóteo, 1 Timóteo, amém? Pega Bíblia, papel e caneta, meu assunto está aqui. Vamos conferir aqui, porque são textos da graça, jargões da graça, que vai ficar em nossa mente para sempre, amém? Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim da lei é Cristo. Cristo, na sua carne, na sua morte, aboliu a lei. Isto é fato consumado. Ninguém pode mudar estas coisas. Para todo aquele que nele crê. É preciso crer. É preciso crer que em Cristo a lei foi abolida. Romanos 6, 14, o jargão da graça. Romanos 6, versículo 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Diz Maria, eu já entendi isto aí. Eu já entendi esse Romanos 6, 14. Então, glória a Deus pela sua vida. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso é primordial que um cristão, que se diz cristão, entre aqui, né? Nesse vídeo que a Maria vai fazer. Amém, abençoado? Então, é preciso que um cristão que se diz crer em Jesus Cristo, se diz crer que é crente, é preciso entender isso. Não estás debaixo da lei, estás debaixo da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ministro dos gentios e mestre dos gentios, não é? Então, falou isso para nós, para uma igreja. Amém? Paulo está falando com a igreja de Cristo, abençoado, com a igreja da terra. Paulo não está falando para 2 ou 3, Paulo está falando para a igreja da terra. Romanos 6, versículo 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Então, abençoado, se nós estamos debaixo da graça, nós alinhamos a nossa vida como alguém que está debaixo da graça e não debaixo da lei. Amém, abençoado? Então o meu coração arde, o meu olho enche de água, abençoado, ao ver os filhos de Deus padecendo sem conhecer a graça de Deus, que foi o que o profeta disse. Os filhos de Deus padecem por não conhecer a verdade, por não conhecer as Escrituras, por não entender as Escrituras, e ficam debaixo desses ministérios da lei, recebendo condenação, recebendo não pode isso, não pode aquilo, não pode pintar a unha, não pode cortar o cabelo, não pode usar essa roupa, não pode usar esse batom, não pode colocar esse brinco, não pode. Veja, abençoada, a graça ela não diz não, a graça ela ensina, e vocês hoje vão ser ensinados pelo Espírito Santo. Eu louvo a Deus que vocês entraram nesse canal, abençoado. E se vocês estiverem recebendo a graça, compartilhe esse vídeo, amém? Fale para outras pessoas, amém? Fale aqui deste canal, fale do Ministério Graça Apostolado. Não esconda essas verdades que vocês estão recebendo. Pessoas que entram dentro da igreja não podem mais pintar o seu cabelo e a mulher passa a ficar feia. Tudo bem, abençoado, que nós não devemos cuidar só do nosso exterior, mas aqui nós não cuidamos só do exterior.
Aqui, principalmente, Ministério Graça e Apostolado e Ministério Graça sobre Graça Macedo, cuidamos do interior, dizendo para você que você é salvo em Cristo Jesus. Dizendo que salvação não tem preço, porque quem pagou o preço foi Jesus Cristo. Eu paguei o preço hoje para me ter saúde, abençoado, 2 horas dentro da academia, peso tá leve, eu vou lá e aumento, tá leve, eu vou lá e aumento, aquilo vai dando um up no corpo físico meu. Então eu pago um preço para me ter saúde, amém? Para não ficar como muitos aí tomando remédio, não é? Então a graça de Deus abrange muitas coisas. Só que em termos de salvação, grava isso, abençoada, em termos de salvação, Cristo pagou o preço e não precisamos de nós pagarmos. Amém, abençoado? Nós não pagamos pela nossa salvação. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Cristo nos salvou. Cristo nos abençoou. Cristo nos comprou. Cristo fez muitas coisas quando ele disse em João 19:30, tudo está consumado. E isso, abençoado, nos dá uma alegria, um gozo de servir a Deus, um gozo de ir à igreja. Hebreus 10, versículo 25, não deixamos de congregar como de costume. Hoje nós sabemos que somos livres, damos louvor ao Senhor por graça, abençoado. Por agradecimento, damos louvor ao Senhor, abençoado, juntamos com cristãos que falam a mesma coisa. Então não é sacrifício ir para a igreja, abençoado, estar com os santos reunidos em um lugar, falando da palavra, regozijando, cantando, dançando. Isto não é sacrifício. Sacrifício se torna abençoado quando essas igrejas da lei, quando os ministros da lei te proíbem de fazer coisas que você gosta de fazer e que não interferem na nossa salvação. Coisas terrenas não interferem na nossa salvação, porque nós já estamos salvos. Quando eu era da igreja da lei, me falaram, primeiro a doutrina de Cristo e depois a doutrina da igreja. Qual é a doutrina de Cristo? Qual é a doutrina da igreja? Pregamos a sã doutrina, que você é salvo pela graça de Deus e não por obras. Pregamos, abençoado, que você é abençoado em Cristo Jesus, Efésios 1:3. Pregamos que você já é abençoado. Pregamos, isso é doutrina de Cristo. Pregamos que você já é comprado por bom preço, abençoado. Pregamos que Cristo pagou a nossa dívida. Amém? Então, abençoado, isto é doutrina para nós. Doutrina que Cristo fez. Isso é doutrina para a igreja da terra. Isso é sã doutrina que não machuca ninguém, abençoado. Pelo contrário, dá gozo, dá alegria, e a gente serve a Deus e quer falar de Deus e quer falar desta alegria. Alegria é essa que eu vivo. Se eu não vivesse, eu não estaria aqui para contar. Amém, abençoado? Eu não estaria aqui falando qualquer coisa se eu não sentisse essa alegria no meu espírito. Amém, abençoado? Então, as igrejas da lei proíbem o Filho de Deus. E aí, o que o Filho de Deus? Ele vai ouvir uma palavra, porque às vezes a alma dele está aflita, abençoada, por algo. E aí chega na igreja, não pode mais fazer a tatuagem. Não pode mais. Eu fiz minha sobrancelha esses dias. Então, abençoado, que é o mesmo procedimento de uma tatuagem. Eu tenho 2, abençoado. Uma aqui, ó. Mas não é meu assunto hoje, não. Meu assunto hoje é outro. Amém? Tenho aqui uma. Então, eu vejo esses jovens de trança. Na academia tem muito rapazinho de trança no cabelo. Eu vejo na rua os mocinhos de 15, 16, 17 anos de cabelinho comprido. E eu penso, quando uma criança dessa for entrar dentro da igreja, vai dizer para eles que eles não podem. E aí, eles nunca mais vão entrar na igreja para ouvir a palavra. Por quê? Porque disseram, olha, enquanto você estava lá, né, você estava de um jeito. Agora você entrou dentro da igreja,
Parede, não pode mais isso. Como eu disse, repito, não pode mais cortar o cabelo. E eu já presenciei isso daí. Uma moça disse pra mim, eu fui entrar lá, tomar uma medicação na sala lá dos médicos lá, das enfermeiras lá, e a moça disse, o meu pastor não quer que eu corte mais o cabelo. O que tem a ver um pastor abençoado cuidar da vida pessoal de uma pessoa? Um pastor, ele tem que pregar a sã doutrina. Tem que pregar, olha, amada, você já estava pela graça de Deus. Há de fazer alguns reajustes, abençoado? Lógico que tem, amém? Como eu disse, não é meus assuntos. Esses reajustes não é hoje este assunto, abençoado. Quando a gente se converte de fato, de verdade, há alguns ajustes. A graça não é libertinagem. Amém, abençoado? Mas vamos lá. Então, eu vejo essas pessoas, esses rapazes bonitos, não é? Com tranças no cabelo, as mocinhas muito bem maquiadas, né? Com tranças também no cabelo. Só que se entrar em nenhuma das igrejas da lei, eles vão proibir, porque eles não têm entendimento daquilo que Paulo, não entendem o apóstolo Paulo, não compreendem a fala do apóstolo Paulo. Por quê? Porque as igrejas da lei não recebem apostolado. Vou repetir, as igrejas da lei não recebem o apostolado de Paulo, recebem o apostolado de Pedro, apostolado esse da circuncisão. Então é isso mesmo que eles vão ministrar. Não pode isso, não pode aquilo, não pode circuncidar sua carne, não pode... Olha, abençoado, o Espírito Santo vem falando tanta coisa comigo. Mas hoje eu quero falar sobre este assunto aqui, amém? Não pode, hoje vocês vão entender, mas Maria lá em Timóteo, Paulo falou mesmo, abençoado. 1 Timóteo. Nunca esqueça esses 2 versículos, abençoado. Romanos 6,14 e Romanos 10, versículo 4. A lei está abolida, ninguém vai conseguir cumprir mais de 600 mandamentos. Por isso Cristo veio, porque Jesus veio para aniquilar o pecado. Porque Jesus veio. As pessoas não sabem por que Jesus veio. Não sabem, falam, não é? Eu sou salvo pela graça. Mas não compreende aquilo que está falando. Mas aqui vocês vão compreender. Costumo fazer meu evangelismo e dizer para esses irmãos aí fora, nunca fica sem a palavra de Deus. A gente está na terra, mas para a gente viver na terra e reinar na terra, viver uma vida boa, feliz, é preciso ouvir a palavra de Deus. Só que ouvir com entendimento, abençoado. Ouvir com entendimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês recebam graça, que vocês recebam um apostolado. Amém? E que vocês levem isto com um I maiúsculo para o filho de vocês. Para os filhos de vocês. Amém? 1 Timóteo 2. Maria, mas lá está dizendo que não é para usar trança. Tá, o Paulo que falou que não é para usar trança. Vamos ver, abençoado. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo, Paulo, apóstolo e mestre dos gentios, falou com o seu cooperador, Timóteo. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Eu já presenciei também, cooperadora de uma igreja. Sinto muito, irmão, tenho que falar. Eu já presenciei também, lá na minha igreja, onde eu congrego, se tem 2, 3 tatuagens, tudo bem, mas depois que entrou para dentro do ministério, aí já não pode mais fazer. Olha, abençoada, a carne não tem nada a ver, a carne para nada presta, ela não entra no céu não. O que entra é o Filho de Deus perfeito e circuncidado com o Espírito Santo. O que entra é o Espírito perfeito, circuncidado com o Espírito Santo. A carne não entra no céu. A carne para nada presta. E eu já ouvi cooperadores aí, não é? Evangelista, não sei como é que é chamado nas igrejas, obreiro, diácono, não sei, né? Irmã, obreira, né? Eu vou falar agora com homem e com mulher, amém, abençoado? O Espírito Santo vai falar com homens e com mulheres, amém?
E eu já ouvi, lá fora, enquanto eu estava lá fora, podia ter 2, 3 tatuagens. Entrou dentro da igreja, não pode mais. Isso não é doutrina de Cristo, abençoado. Não. Isso não é doutrina de Cristo. Isso são doutrinas de homens. Olha lá. 1 Timóteo, não pode mais. E aí Jesus disse uma frase: quem comigo não ajunta, espalha. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. É gravíssimo o que há dentro dessas igrejas hoje. Graças a Deus, Deus me libertou. Gálatas 5, versículo 1. Graças a Deus, Deus nos libertou. Não foi só a mim, abençoado. 1 Timóteo, o sistema religioso quer te fazer presa sua. Não se deixe levar por essas sabedorias humanas. O sistema religioso quer te prender, abençoado. Mas aqui não, abençoado. Aqui nós falamos a verdade. E quando você servir a Deus de fato e de verdade, porque muitos aí servem a homens, não servem a Deus coisa nenhuma. Servem a homens e não a Deus. Aqui nós servimos a Deus com temor e com reverência. O sistema religioso perdeu o temor. Não tem mais temor a Deus. O sistema religioso não tem. Abençoado. Se tivesse temor a Deus, estaria pregando a sã doutrina, que muitos conhecem a sã doutrina. Mas não vão pregar a sã doutrina, que a sã doutrina não dá dinheiro, não paga o salário dos pastores. Alô, a sã doutrina não paga o salário dos pastores. Simples assim. 1 Timóteo 2, verso 9. Maria, mas foi Paulo que falou. Olha lá, Paulo falou mesmo, olha lá. Quero que do mesmo modo as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstias e sobriedade, não com tranças, ou com ouro ou pérolas, ou vestidos dispensosos. Ninguém vai para a igreja de qualquer jeito, abençoado. A gente vai para a praia, usa um maiozinho, um biquininho. A gente vai para um churrasco, usa um shortinho, uma blusinha. A gente vai para a igreja, usa um vestidinho um pouquinho mais comprido. A gente não vai de qualquer jeito para a igreja, abençoado. Amém? Cada lugar vai para um casamento, ser madrinha de um casamento, vai vestir um vestido mais, né? Cada roupa, abençoado, cada lugar a gente vai de acordo, vestido de acordo com aquele, né? Estão entendendo, abençoado? Então, olha lá, abençoado, vamos ler. Verso 10. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, graças a Deus, abençoado. Eu sirvo a Deus com boas obras, mas nem todos vai servir a Deus com boas obras. Boas obras, aquilo que Cristo fez por mim e pela igreja da terra. 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Aprenda em silêncio. Aprender em silêncio, abençoado. Eu penso que aprender em silêncio é você ouvir atentamente a palavra. Alô, vamos aprender em silêncio, atentamente a palavra. Amém? Porque dentro da igreja, abençoado, às vezes, agora eu vou falar aqui, amém, abençoado? Eu vou falar aqui, porque às vezes a gente está ouvindo um ministro de Cristo, né? E às vezes tem gente conversando atrás da gente, abençoado. É muito ruim isso, amém? Então, alguém que vai ouvir aí, né? Não sei. Então, é muito ruim mesmo. Então, é preciso que haja, dentro da igreja, abençoado, é preciso que haja, como que Paulo falou, Paulo usou uma palavra, uma expressão, olha, abençoada, eu não me lembro, mas
outra vez, se o Espírito Santo me lembrar, eu trago aqui, amém? Então é preciso que a igreja seja exortada mesmo, às vezes, né, há conversa na igreja e a gente está ali prestando atenção, a gente quer silêncio, é preciso que na hora da palavra existe mesmo um silêncio para que a gente aprenda, para que a gente ouve, para que a gente fique atenta ao que o Espírito Santo vai falar através daquele homem de Deus. É preciso que haja mesmo, abençoado, olha, fazei tudo com ordem e decência. É preciso que haja uma ordem dentro da igreja, amém? É preciso que haja silêncio mesmo, e todos, homem e mulher, ficam em silêncio, façam silêncio para a gente ouvir a palavra, amém? Porque tem gente que fica conversando dentro da igreja, e aí a gente fica dispersa a palavra, dispersa porque está tirando a nossa atenção. E não é bom que conversem dentro da igreja na hora que o ministro está falando. Então, Paulo chamou isso de ordem e decência. Vamos aqui no nosso assunto. Verso 11. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão ao apostolado, que vocês vão ouvir, hein? Ao apostolado, alô! Verso 12. Não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E aí, né, Paulo vai dar as coordenadas aqui para o Timóteo. Mas o meu assunto, abençoado, é este aqui, olha. Quero que, do mesmo modo que as mulheres se vistam com roupas decorosas, que mulher é essa que Paulo estava falando? Aqui no canal tem um ensino abençoado de o uso do véu, é a mesma coisa. Há igrejas, há mulheres, e eu já presenciei isso. Olha, abençoado, aqui o Espírito Santo vai falando, eu preciso falar, amém? Tudo que eu já presenciei de pessoas que é das igrejas da lei, eu preciso registrar, amém? Eu já estive em uma casa onde a mulher estava enferma, tal, né? E chegou uma outra pessoa, né? Segundo essa pessoa me contou, essa mulher de outra igreja, enferma, ela me contando, né? Eu fui fazer um evangelismo na casa dessa pessoa. E ela me contou, olha que teve uma irmã que veio aqui hoje, Maria, e ela disse que não ia orar por mim, porque ela estava sem o véu. Olha a mente de uma pessoa desse ministério da lei. Não podia orar pela outra que estava enferma, porque ela esqueceu o véu. O véu, abençoado, é rudimento judaico, de mulheres judaicas, mulheres que estavam debaixo da lei. Então o cabelo foi dado no lugar do véu, mas até hoje, quando se lê a lei de Moisés, o véu está posto no coração e na mente dessas pessoas. Paulo disse à igreja de Coríntios, até hoje, quando se lê lei de Moisés, o véu está posto sobre o coração dessas pessoas. É gravíssimo. Não é grave, é gravíssimo. O entendimento que as igrejas da lei têm. E por isso, não pinta mais o cabelo, fica igual a bruxa, fica feia, parecendo uma véia, não pinta o cabelo, não usa o cabelo do jeito que quer, não pode passar um esmalte, não pode usar as suas trancinhas, do mesmo jeito o homem. Ah, mas Paulo proibiu, Maria. Presta muita atenção que eu vou ler novamente, abençoados, amém? 1 Timóteo, vocês vão ver de que mulher Paulo estava falando. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Quero que do mesmo modo as mulheres se vistam. Igreja de Coríntios era uma igreja mista e nós vamos para lá. E vocês vão saber qual é a mulher que Paulo está falando. Paulo estava falando de mulher judia. Paulo não estava falando de mulher gentílica. Mulher gentílica pode passar esmalte. Mulher gentílica pode
pregar na igreja? Pode pregar sim, se ela tiver unção para pregar, ela tem mais a que pregar mesmo, abençoado. Mulher gentílica pode cortar o cabelo, mulher gentílica pode usar batom, mulher gentílica pode abençoar. A confusão que as igrejas fizeram, a salada, por não terem apostolado do apóstolo Paulo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Quero que do mesmo modo as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia e sobriedade. Não com tranças, não pode mais fazer as tranças no cabelo. Entrou aqui, tem que cortar o cabelo, o homem tem que cortar o cabelo bem curtinho. Entrou, tinha o cabelo comprido lá, fora você tinha. Agora entrou para dentro da igreja, não pode mais. Eles proíbem, sem entendimento. Modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou os vestidos dispensosos. 10. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E se o marido não tem unção e a mulher tem unção, como é que faz, abençoado? Tem mulher que é o cabeça da casa, porque o marido, ele não é o cabeça da casa não, porque tem marido que, às vezes a mulher, dá de 10-0 no marido. Como é que faz, abençoado? E como é que faz? Por isso que Paulo disse, não é? A letra mata, mas o Espírito é que dá vida, abençoado. O Espírito é que dá vida para nós, o Espírito é que dá entendimento, o Espírito é que dá sabedoria, mas a letra mata. E as pessoas estão na letra, porque não tem apostolado a sua igreja. Vamos ver de que mulher Paulo estava falando. Isso, logicamente, é óbvio que vale também para os homens. Porque os homens hoje gostam de usar trancinha no cabelo. E aí, se eles forem numa igreja, está precisando de uma palavra, a gente vai fazer um convite. Ah, mas eu vou ter que... Não. No Ministério de Graça e Apostolado, não. Você pode usar suas tranças. Amém, irmão? Pode usar as suas tranças. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Agora é que vocês vão receber a graça para nunca mais esquecer. 1 Coríntios 14, verso 34. Olha de que mulher Paulo estava falando. As mesmas coisas que lá na igreja de Coríntios era judeus misturados com gentios. Uma igreja mista. Então, mulher judia, mulher israelita, abençoada, eles têm até hoje, a gente veja eles, né, com aqueles turbantes na cabeça, né, eles escondem tudo o rosto, aquelas mulheres botam umas roupas assim, tudo enrolado aqui no pescoço, né, elas não, né, elas se vestem, ela tem essas roupas aí, mulheres judias, não é? Olha lá, 1 Coríntios, versículo 14, verso 34. As mulheres estejam caladas na igreja. Olha só, Paulo falou aqui para a igreja de Corinto. As mulheres estejam caladas na igreja. Tem sistema religioso que fala que a mulher não pode pregar. A mulher não pode pregar para o homem. Mas e se a mulher tem unção e o homem não tem? Como é que faz? As mulheres estejam caladas na igreja para não dispensar as outras pessoas que estão querendo ouvir, né? Só se for isso, né, abençoado? Estejam caladas dentro da igreja para a gente ouvir o ministro, né? Tá falando, aí tem que ficar caladinha mesmo. Aí é ordem no culto, né? As mulheres estejam caladas na igreja, não lhes é permitido falar, mas estejam submissas. Abençoadas, estejam submissas ao apostolado de Cristo, não aos homens, não essas igrejas da lei, abençoada. Mas estejam submissas como também ordena a lei. É aí que está, abençoado. Nós estamos debaixo da lei, é como eu disse, abençoada, alguns ajustes vamos ter que fazer, amém?
E estes ajustes vão ficando aí debaixo do apostolado para vocês aprenderem, amém? Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mentia, não mentais mais, né? O apostolado de Paulo é esse, abençoado. Então, alguns ajustes, a gente convertido por livre e espontânea vontade, vamos fazer, amém? Porque amamos a Cristo, recebemos a sua graça e agora honramos ao Senhor, amém? Agradando a Ele, claro, né? E é isso, abençoado. Olha só em 1 Coríntios 14, verso 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, não lhes é permitido falar. Tem igrejas que falam, não pode ensinar não, aqui só é homem é pastor. Mulher não é pastor aqui não na igreja. Isso que é abençoado. Mulheres que eram submissas às ordenanças das leis, as mulheres debaixo da lei, mulheres de judias. Amém, abençoado? Estão entendendo aí? As mulheres estejam caladas na igreja, não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. A lei ordenava as mulheres, olha, a lei ordenava as mulheres. A lei ordenava as mulheres. Maria, mas então quer dizer que nós não estamos debaixo da lei? Nós podemos ir com roupa curta, nós podemos ir assim, nós podemos ir assado? Abençoado, como eu disse, depois que a pessoa recebe apostolado, ela serve a Deus com reverência, com temor, com gratidão, amém, abençoado? Mas com entendimento, servir a Deus com entendimento, abençoado. As mulheres estejam caladas na igreja, só se for para ouvir o apostolado e não atrapalhar os outros que estão ouvindo. Mas se for para pregar, pode pregar. Se tiver unção, não é para ficar calado, é para falar a palavra também. Marido não tem unção, não sabe nem um versículo, é para falar para o marido a palavra. Se porém querem aprender, as mulheres estejam caladas na igreja, não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Então, abençoado, a lei tem muitos mandamentos, como também ordena a lei. Diga, eu não estou debaixo da lei. Nós não estamos debaixo da lei. Ah, mas então eu vou. Você vai para onde, abençoado? Você está entendendo mesmo o que o apostolado está falando? Ah, então eu vou de qualquer jeito para a igreja. Tá entendendo mesmo o que o apostolado está falando, abençoado? Então agora já não vivo eu, Cristo vive em mim. Agora eu vivo para agradar a Deus, abençoado. Agora eu não vivo para agradar os homens lá fora. Agora eu recebo a graça com reverência, com santo temor. Só que agora eu sirvo a Deus com entendimento. Posso sim. Tudo nós podemos, nem tudo é conveniente fazermos, abençoado. Amém? Contudo, não é conveniente fazermos. Vocês estão entendendo como era a lei? Na lei, as mulheres da lei não podiam. Mulher da lei prega. Mulher da lei não corta cabelo. Mulher da lei não pinta unha. Mulher submissas às ordenanças da lei. Não pinta cabelo, não corta o cabelo, não usa esmalte, não usa batom, não usa trança. Não usa um shortinho. A mulher que estava no ponto esperando o ônibus comigo, ela me disse, quando eu usava o short assim, igual você usa, eu estava com uma bermudinha de academia. E ela me disse, eu usava, aí eu entrei dentro da igreja, então agora eu não uso mais, ou seja, proibiram ela. Ela é mulher gentílica, ela não é mulher debaixo da lei, ela é mulher debaixo da graça. Mas o povo coloca os filhos de Deus debaixo da lei, com essas ordenanças. E Cristo aboliu essas ordenanças abençoadas. 1 Timóteo 2, verso 9. Quero que do mesmo modo as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia e sobriedade, não com tranças. Não pode fazer trança no cabelo a mulher. Os homens também não podem fazer trança. Ou com ouro, ou com pérola, ou com vestido despeitoso.
Mas que vergonha a igreja na terra e de não sei quantos anos, abençoado, fazer essa proibição, como se nós estivéssemos debaixo da lei. É vergonhoso, viu, abençoado, que a gente ouve por aí. Então, irmã, você que está aí numa congregação, né, e que disse para mim, fazia tatuagem enquanto está lá fora, agora entrou dentro da igreja, agora não pode mais. Usava trança enquanto estava lá fora, agora entrou dentro da igreja, não pode mais. O que isso tem a ver a levar uma pessoa para o céu, abençoado? A sã doutrina nos leva a Cristo, a servir a Ele com reverência, com sabedoria. A graça de Deus é maravilhosa a receber. Por isso eu vou falar da graça de Deus, abençoado. Doa a quem doer, seja quem for, abençoado. O que eu pego lá fora é isto mesmo que eu trago aqui para o canal. O que eu ouço, o que eu acho heresia lá fora, eu trago aqui para o canal, porque eu aprendi a graça de Deus, porque eu vivo a graça de Deus. Eu vou pregar aquilo que eu vivo. Amém, abençoado? Eu não vou pregar aquilo que eu não vivo. E tá cheio de gente aí, só dando honra a homem, trancados dentro da igreja, não vivendo aquilo que prega. Porque 600 mandamentos, abençoado, não vai conseguir. Não vai conseguir. Mais o que, abençoado? 600 mandamentos na lei de Moisés? Então, acordem vocês aí com o sistema religioso, porque eles são lobos cruéis. Paulo disse, depois da minha morte entrarão no rebanho e não terão dó do rebanho. E Paulo morreu, mas nós estamos aqui, abençoado. Eu ministro para 2, 3, o apóstolo Marcos Gomes ministra para 1000, o outro ministra para 2000, o outro ministra para 3000. Estamos fazendo o nosso trabalho em graça. Amém? Graça e paz a todos vocês.